Gente querida, é uma alegria trazer até vocês mais um vídeo da série Depois de Cristo. E hoje, encerrando o levantamento histórico das perseguições e dos martírios ocorridos no segundo século, nós iremos falar sobre a perseguição ocorrida na Gália, analisando principalmente os relatos trazidos por Eusébio de Cesareia em sua obra História Eclesiástica. Eusébio apresentou na íntegra a carta que as ilustríssimas igrejas de Lyon e Viena enviaram no ano de 177 para os cristãos que viviam na Frígia e na Ásia Menor, relatando detalhes sobre as perseguições e martírios ocorridos naquela época. Você vai se emocionar diante dos testemunhos poderosos dos mártires da Gália. Se você nunca ouviu falar de Blandina, de Santos, de Potino, de Maturo, de Átalo, de Pôntico e outros tantos, você não pode deixar de conhecer este capítulo glorioso da história da Igreja Cristã. Nesta carta, as igrejas de Lyon e Viena diziam que não podiam expressar com palavras, nem pessoa alguma poderia descrever a gravidade dos padecimentos, o furor e a raiva dos pagãos contra os santos. Quantas e quais coisas sofreram os bem-aventurados mártires. Os servos de Deus passaram a ser expulsos dos locais de banhos, das praças, e eram proibidos até mesmo de frequentarem qualquer lugar que fosse. Mas a graça de Deus se opôs à estratégia do diabo, retendo os fracos e apresentando à frente uma formação de sólidas colunas capazes de atrair sobre si, com sua paciência, todo o ímpeto do inimigo. Em primeiro lugar, os cristãos de Lyon e Viena suportaram os assaltos massivos de toda a plebe. Insultos, golpes, sacudidas, rapinas, apedrejamentos, passagem por apertos e tudo quanto fosse do gosto de uma plebe enfurecida contra pessoas que consideravam odiosas e inimigas. E depois de serem conduzidas à praça pública e de serem julgados pelo tribuno e pelos magistrados da cidade em presença de toda a multidão, os cristãos foram encerrados nos cárceres até a chegada do governador. Mais tarde, eles foram conduzidos ante o governador, que usou de toda a sua crueldade contra eles. E diante disso, uma pessoa no meio da multidão se ofereceu para defender os acusados. Esta pessoa era Vécio Epágato. Os que rodeavam o tribunal passaram a gritar contra ele, pois era homem importante. E o juiz, não tolerando a petição proposta por ele, queria unicamente saber se ele também era cristão. Vécio não titubeou e diante de todos confessou com voz claríssima que ele era cristão. O governador não permitiu que ele dissesse mais nada e ele também foi recebido nas fileiras dos acusados. É muito importante dizer que a perseguição caiu sobre estas cidades de forma inesperada, como um relâmpago. E desta forma, nem todos estavam prontos para enfrentar tamanho sofrimento e serem martirizados. Esta carta diz que, embora muitos foram fiéis até o fim, outros não estavam dispostos e foram incapazes de aguentar a tensão de um grande combate. Destes, segundo a carta mesmo nos diz, uns 10 abortaram. Quando o governador mandou que se buscassem todos os acusados, foram presos também alguns pagãos, que eram criados dos cristãos. Estes, pelas insídias de Satanás, pelas ciladas do diabo, temendo os tormentos que viam padecer os santos e forçados a isto pelos soldados, acusaram falsamente os cristãos de serem canibais, de praticarem promiscuidades edípicas, ou seja, eles diziam que os cristãos se deitavam com as próprias mães. E acusavam os mesmos de tantas outras coisas que eles não ousaram escrever na carta que estavam enviando, pois não era lícito nem dizer, nem pensar, nem mesmo crer que tais coisas tenham ocorrido entre os homens.
Quando estes rumores se espalharam, todos se revoltaram como feras contra os cristãos. Toda a fúria da multidão, do governador e dos soldados se abateu transbordante sobre o diácono Santos de Viena, sobre Maturo, recém-batizado, mas que lutou nobremente, sobre Átalo, oriundo de Pérgamo, e que sempre havia sido coluna e fundamento dos cristãos de lá, e sobre Blandina, por meio da qual Cristo demonstrou que o que entre os homens parece vulgar, disforme e facilmente desprezável, por parte de Deus, é considerado digno de grande glória, devido ao amor a Ele. Amor que se mostra na força e que não se vangloria na aparência. Todos os cristãos que estavam assistindo a tudo e os que estavam sendo conduzidos para o martírio, todos eles estavam temerosos, porque Blandina era uma mulher de um corpo muito frágil. E era muito possível que ela não tivesse forças para proclamar livremente sua confissão. Porém, Blandina se viu cheia de uma força tão grande que extenuava e esgotava aqueles que, em turnos e de todas as maneiras, a torturavam desde o nascer até ao pôr do sol. Eles mesmos confessavam que estavam vencidos, sem nada poderem fazer com ela, e se admiravam de como ela podia se manter com alento, com vigor e coragem, estando todo o seu corpo dilacerado e aberto. E atestavam que um só tipo de suplício bastaria para tirar a sua vida, sem necessidade de tantos e tão terríveis tormentos. Mas a bem-aventurada mulher, como nobre atleta, rejuvenescia cada vez que confessava: sou cristã, e nada de mal é feito entre nós. A confissão, para ela, era uma recuperação de forças, descanso e ausência de dor em meio aos acontecimentos pelos quais estava passando. Também Santos suportou nobremente, além de toda medida humana, todos os maus tratos que provêm dos homens. Os iníquos esperavam que, pela persistência e magnitude dos tormentos, ouviriam dele algo indevido. Mas ele resistiu com tanta firmeza que não revelou nem seu próprio nome, nem de sua família, nem da cidade de onde vinha, nem se era escravo ou se era livre, mas a tudo que lhe perguntavam respondia em latim: sou cristão. Em lugar de seu nome, de sua cidade, de sua família e de tudo, nenhuma outra palavra os pagãos ouviram dele, além desta confissão, que ele dizia repetidamente: sou cristão, sou cristão. Por esta razão, tanto o governador quanto os torturadores se ensandeceram de tal maneira contra ele que, quando já não sabiam mais o que fazer com ele, eles decidiram, por último, aplicar placas de cobre em brasa aos membros mais delicados de seu corpo. Você pode imaginar a dor? Estes membros certamente se queimaram, mas ele se manteve inflexível e firme, constante na confissão: sou cristão. Ele estava sendo borrifado e fortalecido pela fonte santa da água viva que brota das entranhas de Cristo. Seu corpo atestava o ocorrido. Todo ele era uma chaga, todo ele era uma confusão, todo ele havia sido moído e havia perdido toda a forma humana. Mas Cristo padecia nele e realizava grandes glórias, anulando o adversário e mostrando, para exemplo dos demais, que nada há de temível onde está o amor do Pai, nem doloroso onde está a glória de Cristo. Você pode dizer aleluia? Você pode glorificar a Deus, meu irmão e minha irmã? Alguns dias se passaram e aqueles homens maus voltaram a torturar o mártir, pensando que poderiam vencê-lo se, estando suas carnes inchadas e inflamadas, lhe aplicassem os mesmos suplícios, já que naquele momento ele nem sequer estava suportando o toque das mãos. E se ele viesse a morrer,
quando estivesse sendo torturado, isso causaria um grande temor às outras pessoas. Mas não somente nada disso aconteceu com ele, mas contra o que todos pensavam, recuperou-se e seu corpo se endireitou entre os tormentos que seguiam e recobrou sua forma original e o uso dos membros, de maneira que a segunda tortura foi para ele não um suplício, mas foi a sua cura pela graça de Cristo. Que milagre grandioso, que testemunho glorioso é esse, meu irmão e minha irmã. Deus seja louvado. Alguns que haviam sido cruelmente torturados, até o ponto de parecer que não poderiam viver ainda que se lhes desse todo tipo de cuidados, permaneciam no cárcere, desprovidos naturalmente de toda assistência humana, mas fortalecidos pelo Senhor em seus corpos e em suas almas, animavam e consolavam os demais. Outros, em compensação, jovens e recém-detidos, cujos corpos não haviam sido torturados antes, não suportavam o peso do encerramento e morriam lá dentro. O bem-aventurado Potino, a quem fora confiado o ministério do episcopado de Lyon, passava já da idade de 90 anos e seu corpo estava fraco. Por causa desta sua debilidade corporal, apenas conseguia respirar. Mas por seu grande desejo do martírio, o ardor de seu espírito lhe devolvia as forças. Também ele foi arrastado ao tribunal, com o corpo se desfazendo pela velhice e pela enfermidade, mas com sua alma conservada para que por ela Cristo triunfasse. Levado pelos soldados ante o tribunal, com acompanhamento das autoridades da cidade, de toda a plebe, lhe gritando toda sorte de injúrias, como se ele mesmo fosse o Cristo, ele deu um formoso testemunho. Quando o governador perguntou a ele quem era o Deus dos cristãos, ele disse: se fores digno, o conhecerás. Então, empurrado sem nenhuma humanidade, foi vítima de muitos ferimentos. Os que estavam perto dele faziam todo tipo de afronta, golpeando com os pés e mãos, sem o menor respeito por sua idade. E os que estavam distantes atiravam cada um o que tivesse à mão. E todos acreditavam que o deviam ultrajar, pois se não fizessem isso, estariam errando gravemente, já que esta era a forma que eles pensavam que vingariam os seus deuses. Ele apenas respirando foi jogado no cárcere e ao fim de alguns dias entregou sua alma nas mãos do seu Senhor. Os que haviam renegado nas primeiras detenções foram também encarcerados e compartilhavam dos mesmos horrores, já que nesta ocasião de nada lhes serviu sua apostasia. Os que confessavam o que na verdade eram encerrados como cristãos, sem nenhuma outra acusação. Em compensação, os outros eram presos como homicidas e impuros e eram castigados em dobro. E assim, os primeiros eram aliviados pela alegria do martírio, pela esperança do prometido, pelo amor de Cristo e o Espírito do Pai, enquanto que, para estes outros, a consciência os atormentava grandemente, ao ponto de que, ao morrerem, podia-se reconhecer seu aspecto entre todos. De fato, enquanto uns avançavam prazerosamente, com um misto de glória e graça abundantes em seus rostos, de modo que até suas correntes os cingiam como se fosse uma belíssima joia, um esplêndido adorno, como uma noiva ataviada com multicoloridos fios de ouro, e ao mesmo tempo espalhavam o suave odor de Cristo a ponto de fazer os outros pensarem que tinham se ungido. Vejam só, os outros pensavam que eles haviam sido ungidos com perfumes. Estes que negavam a fé em Cristo e que foram presos, pelo contrário, eles eram como figuras sombrias. Eles ficavam cabisbaixos, disformes e cheios de rancor. E como se fosse pouco, até os pagãos os taxavam de ignóbeis e covardes. Levavam a acusação de homicidas, além de terem perdido seu nome venerabilíssimo, glorioso e vivificador. E o que aconteceu foi que, diante deste quadro, os demais começaram a se reafirmarem como cristãos. E os que iam sendo detidos começaram a confessar que também eram cristãos.
Maturo e Santos, assim como Blandina e Átalo, foram conduzidos às feras, ao local público e para espetáculo comum da inumanidade dos pagãos. No anfiteatro, Maturo e Santos passaram novamente por todo tipo de tormentos, como se antes não tivessem padecido absolutamente nada. Ou melhor, como atletas que já venceram os adversários em muitos combates e que seguem lutando pela mesma coroa. De novo, sofreram as passadas dos chicotes, que ali eram de costume, os puxões das feras, e tudo que o povo, enlouquecido, cada qual de seu lugar, gritava e ordenava. E como arremate de tudo, a cadeira de ferro, de onde os corpos, ao serem assados, lançavam ao público um odor de carne queimada. Mas Maturo e Santos, nem com tudo isto, recuavam. E nem assim conseguiram ouvir de Santos outra coisa além da frase de confissão que desde o começo costumava repetir: sou cristão. Sou cristão. Assim, pois, os mártires que depois de atravessarem o grande combate seguiam com muita vida, foram por fim sacrificados, convertidos em espetáculo para o mundo, em substituição à variada série de combates que seriam feitos naquele dia pelos gladiadores. Blandina, por outro lado, foi pendurada no madeiro e ficou exposta às feras que se lançavam sobre ela. Mas apenas por vê-la pendendo em forma de cruz e com sua oração contínua, ela orava continuamente ao Senhor Jesus, os outros cristãos tinham sua alma aquecida e neste combate podiam ver com seus próprios olhos, através de sua irmã querida, aquele que por eles havia sido crucificado. E assim ela persuadia aos que criam em Jesus de que todo aquele que padece pela glória de Cristo entra em comunhão perpétua com Deus vivo. Nesta ocasião, nenhuma fera tocou em Blandina. E o que eles fizeram foi descê-la do madeiro e de novo a levaram ao cárcere, guardando-a para outro combate. Átalo, por sua vez, também foi reclamado com grande empenho pela plebe, pois tinha grande renome. Entrou já como lutador treinado, graças à sua boa consciência, pois havia se exercitado sinceramente na disciplina cristã e sempre havia sido, entre eles, uma testemunha da verdade. Ele foi conduzido a dar uma volta no anfiteatro, precedido de um cartaz no qual estava escrito em latim: este é Átalo, o cristão. Esse tipo de cartaz era algo obrigatório para condenados que eram cidadãos romanos. O público estava terrivelmente inflamado contra ele. Quando o governador soube que ele era romano, mandou que o levassem aos demais que estavam no cárcere. E sobre eles escreveu uma carta ao imperador e ficou esperando sua resposta. O tempo que passou até que a resposta do imperador viesse não foi de forma nenhuma um tempo ocioso nem estéril para eles, mas por sua paciência manifestou-se a imensa misericórdia de Cristo. Por viverem eles, reviviam os mortos, e por serem mártires, outorgavam a graça aos que não o eram. De fato, por meio deles, a maioria dos que haviam renegado voltavam sobre seus passos e de novo eram concebidos. Reanimavam-se e aprendiam a confessar a Jesus Cristo como Senhor. E já com vida e fortalecidos, aproximavam-se do tribunal para serem novamente interrogados pelo governador. Enquanto Deus, que não quer a morte do pecador, preferindo o arrependimento, suavizava o caminho para eles. Glória a Deus, Deus seja louvado. De fato, o imperador dispunha em seu edito que uns fossem degolados e os outros absolvidos, desde que renegassem sua fé em Cristo. Quando a grande festa local começou, o governador fez levar novamente ao tribunal os bem-aventurados, como forma de teatro e de espetáculo para as multidões. Por isso, interrogou-os novamente, e aos que pareciam ter títulos de cidadãos romanos, ele mandava decapitar. Átalo seria uma exceção, pois era cidadão romano, mas não seria decapitado.
Os que não eram romanos eram mandados às feras. Mas Cristo foi grandemente glorificado naqueles que primeiramente haviam renegado e que agora confessavam sua fé. Isso era algo que os pagãos não estavam esperando. Na verdade, estes cristãos eram interrogados privadamente, como para serem em seguida postos em liberdade. Mas o que aconteceu foi que eles começaram a confessar sua fé e foram sendo juntados à fila dos mártires. Segundo o que as igrejas de Lyon e Viena disseram, ficaram de fora apenas os que nunca tiveram nem um vestígio de fé, nem a ideia do temor a Deus. Todos os demais foram incorporados à igreja. Quando estavam sendo interrogados, um tal Alexandre, frígio de nascimento e médico por profissão, que tinha vivido muitos anos nas Gálias e era conhecido de quase todos por seu amor a Deus e pela franqueza de seu falar, achava-se de pé, junto ao tribunal, e com gestos animava os cristãos para que confessassem a Jesus Cristo. Para as pessoas que rodeavam a tribuna, Alexandre parecia estar com dores de parto. Tal era a forma como ele gesticulava e animava os cristãos. O povo estava enfurecido, porque os que haviam renegado a fé em Cristo passaram a confessá-lo diante de todo mundo. E diante disso, as pessoas começaram a gritar contra Alexandre, considerando causador de tudo. E o governador, notando, perguntou-lhe quem era, e Alexandre respondeu: um cristão. O governador se encolerizou e o condenou às feras. No dia seguinte, entrou na arena junto com Átalo, já que o governador, para agradar a plebe, também entregou Átalo às feras. Todos os que passavam pelos mais variados instrumentos de tortura que foram inventados para serem usados no anfiteatro e que permaneceram fiéis, foram, ao final, sacrificados. Alexandre nem soluçou, nem murmurou, um mínimo sequer, mas em seu coração conversava com Deus. Átalo, por outro lado, quando foi posto sobre a cadeira de ferro e começou a ser queimado vivo, e de seu corpo desprendia-se o cheiro de carne queimada, se dirigiu à multidão e disse em latim: estão vendo? Isto sim é comer homens. O que estão fazendo? Nós, por outro lado, não comemos homens nem fazemos nada de mal. Lembre-se de que eles haviam sido acusados de serem canibais. E diante disso, lhe perguntaram qual era o nome de Deus. E ele respondeu: Deus não tem nome como um homem. Depois de tudo isso, no último dia de lutas de gladiadores, levaram novamente Blandina, junto com Pôntico, um jovenzinho de uns 15 anos de idade. Eles haviam sido apresentados a cada dia para que vissem as torturas que eram feitas aos demais cristãos. E nesta ocasião, eles tentaram fazer com que eles jurassem pelos ídolos dos pagãos. Mas como eles permaneciam firmes e até os menosprezaram esses ídolos, esses falsos ídolos, a multidão ficou enfurecida contra eles, ao ponto de não ter pena da idade do rapaz, nem respeito pelo sexo feminino. Eles os entregaram a todos os horrores e fizeram com que passassem por todo o ciclo de torturas, uma após a outra, tentando forçá-los a jurar, sem que o conseguissem. Pôntico, apesar de ser tão jovem, foi animado por sua irmã, tanto que até os pagãos podiam ver que era ela que o exortava e confortava. Ele sofreu todo tipo de tormento e permaneceu firme até o momento em que entregou o espírito. E a bem-aventurada Blandina, a última de todos, como nobre mãe que infundiu ânimo a seus filhos e os enviou adiante vitoriosos para seu Rei e Salvador Jesus Cristo, depois de percorrer também ela todos os combates de seus filhos, voava para eles alegre e prazerosa da partida, como se fosse convidada a um banquete de bodas e não lançada às feras. Depois dos açoites, depois
das feras e depois das chamas. Por último, atiraram-na a um touro, lançada ao alto longo tempo pelo animal, insensível já ao que lhe acontecia por sua esperança mantida em tudo o que havia crido e pela forma como ela falava com Cristo, ela falava com o Senhor o tempo todo. Também ela foi sacrificada, enquanto os próprios pagãos confessavam que jamais entre eles uma mulher havia padecido tantos e tais suplícios. Mas nem assim se fartou a loucura e crueldade destes homens maus para com os santos. Porque, incitada por uma fera selvagem, aquela tribo de bárbaros não podia se calar, já que não conseguiram o que desejavam com os que foram martirizados. Eles iriam se divertir com os seus cadáveres. De fato, não lhes causava a menor vergonha terem sido vencidos, já que não raciocinavam como homens, mas inflamava-se ainda mais sua cólera, como a de uma fera. E assim, tanto o governador como a plebe demonstravam ter o mesmo ódio injusto contra os demais cristãos, para que se cumprisse o que diz a Escritura, que o injusto continue em sua injustiça e que o justo continue sendo justificado. O que aconteceu foi que os que haviam perecido, asfixiados no cárcere, foram lançados aos cães, sendo vigiados noite e dia para evitar que algum dos seus lhe fizessem as honras fúnebres. E ainda não satisfeitos, eles então deixaram expostos o que sobraram dos corpos, depois de passarem pelas feras e pelo fogo, para que pudessem ser vistos por todos. Parte estava despedaçada, parte estava carbonizada. E durante alguns dias seguidos fizeram a custódia, com a guarda militar, da cabeça dos outros, junto com seus troncos, já que estes não foram sepultados. E sobre estes restos, alguns resmungavam e rangiam os dentes, buscando tomar deles alguma vingança suplementar. Outros riam-se e zombavam, ao mesmo tempo que engrandeciam seus ídolos, a quem atribuíam os castigos daqueles, e os mais moderados, e que pareciam compadecer-se um pouco, repetiam insultos, dizendo: onde está seu Deus? E de que lhes valeu sua religião, a qual preferiram, inclusive, a sua própria vida? Assim, eram as variadas atitudes daqueles homens ímpios e desumanos, que fizeram com que as igrejas ao redor se afundassem em grande dor, porque não podiam enterrar os corpos, já que nem o dinheiro conseguia persuadir, nem as súplicas eram suficientes para abrandar os corações daqueles homens que pensavam estar em grande vantagem se os corpos não fossem sepultados. Dá para imaginar? Tamanho absurdo. As igrejas de Lyon e Viena terminaram a carta dizendo exatamente o seguinte: assim, pois, os corpos dos mártires, depois de serem expostos ao escárnio de todos os modos possíveis e de ficarem às intempéries durante 6 dias, foram logo queimados e reduzidos a cinzas, que aqueles ímpios lançaram ao rio Ródano, que passa perto dali, para que nem sequer suas relíquias ficassem ainda visíveis sobre a terra. E faziam isto pensando que poderiam vencer a Deus e arrebatar daqueles homens seu novo nascimento, com a finalidade de que, como eles diziam, nem sequer esperança tenham de ressurreição, persuadidos dela, estão introduzindo uma religião estranha e nova, desprezam os tormentos e vêm dispostos e alegres à morte. Vejamos agora se vão ressuscitar e se seu Deus pode socorrê-los e arrancá-los de nossas mãos. Vejam bem, eles pensavam que queimando os corpos, isso tiraria toda a possibilidade de ressurreição após a morte. Mesmo diante de tudo o que viram, eles não entenderam nada. Toda a maldade humana foi vencida naquele dia. E é vencida cada vez que um Filho de Deus resplandece a face de seu Criador. Os algozes dos mártires da Gália, no ano
177, foram esquecidos. E os mais eminentes são desprezados pela história. Mas os servos fiéis do Deus Altíssimo jamais serão esquecidos. E suas vozes ainda clamam em nossos dias. E seus testemunhos vivificam os corações de todo aquele que é chamado das trevas para a gloriosa luz de Cristo. Estes homens fiéis marcharam ao encontro do inimigo, suportando toda sorte de injúrias e castigos. Considerando pouco o que era muito, apressaram seu passo para Cristo e mostraram realmente que os sofrimentos do tempo presente não eram comparáveis com a glória que está para ser revelada em nós. Fazemos parte de uma geração que é o menor sinal de sofrimento, ao invés de glorificar a Deus, se apressa a lamuriar e a reclamar. Que o Senhor dos mártires tenha misericórdia de nós e que a sua palavra bendita nos vivifique, pois como Isaías 40, versículo 29 a 31 nos diz, Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços, de exaustos, caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia! Não deixe de compartilhar este vídeo, pois a história destes mártires jamais deve ser esquecida. E certamente muitas vidas serão tocadas pelo amor que estes heróis da fé mostraram ter pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No próximo vídeo falaremos sobre as seitas que surgiram no segundo século e sobre a posição da igreja na defesa da verdadeira fé. Deus seja louvado pelos séculos dos séculos. Ore comigo. Senhor Deus, desejamos que nesta hora a alegria do Senhor venha sobre nós e nos faça compreender como somos agraciados diariamente por Ti. Senhor, perdoe-nos pela nossa atitude tão negativa tantas vezes diante da vida e por muitas vezes não valorizarmos tudo o que temos. O Senhor se manifesta nas coisas simples. O Teu amor enche toda a terra e nos cobre com os perfumes da Tua graça diariamente. Nos ensina a valorizar o que temos, a nos contentarmos com a Tua provisão e a desejarmos mais da Tua presença em nossa vida, para que possamos resistir aos dias maus, aos vendavais e dores que esta vida nos reserva. Que assim, como os mártires que entregaram suas vidas em Tuas mãos, nós também possamos viver conscientes de que a nossa vida é Tua e que devemos viver para a Tua glória. Que seja assim, em nome daquele que morreu, para que tivéssemos vida eternamente. Aleluia.